ESG é um dos temas mais relevantes da atualidade. Os empresários buscam esse conhecimento para saberem o que precisam implementar, quais são as projeções, como fazer isso. Nós recebemos hoje na Way Business Channel, nosso canal WBC, Lívio Giosa, que é um executivo do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, para nós falarmos do tema sustentabilidade ESG. Importante. Lívio, é um prazer imenso ter você aqui conosco, é uma pessoa brilhante e hoje nós vamos tratar desse tema que é ESG, sustentabilidade. Eu gostaria que você, em breves segundos, resumisse o seu currículo de inúmeras páginas inerente a essas operações. Me conta aí a sua vida sobre sustentabilidade. Bacana, Paulo, agradeço muito estar presente nesse programa, que é um prestígio muito grande para mim. E é bacana a gente falar um pouco sobre esse tema, um tema que está na agenda mundial, mas a minha história é realmente extensa. A gente começou lá atrás, tratando dessa temática, das diferenças sociais no país, desde a criação do IBASE, junto com o Betinho Herbert de Souza, até a ECO 92, onde as questões ambientais passaram a fazer parte de uma agenda mais consistente mundial. Nós criamos em 1996 um Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, que eu sou o coordenador geral, e a ADVB, que é uma das maiores instituições empresariais brasileiras, dialogou com várias outras entidades, abrindo essa discussão de uma forma concreta. Fizemos muitos fóruns, muitas palestras, livros, e tem um fato marcante que em 2012 nós fomos reconhecidos pela ONU durante a Rio+20 como das lideranças globais sobre sustentabilidade através de um programa que nós enviamos para o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado Programa Município Sustentável. E isso abriu uma frente de discussão na raiz da cidadania, que é o município onde todas as pessoas convivem e vivem. Então nós estamos muito presentes nessa discussão e estou à sua disposição para esse diálogo. Que bacana. Eu lembro ano passado, você ficou pela Itália, pela Europa lá, fazendo palestras sobre ESG e uma série de coisas, né? Olívio, me diz uma coisa. As empresas hoje, que tipo de posicionamento elas têm com relação às práticas sustentáveis? O que está acontecendo hoje no mercado? Então, na verdade, o estado da arte disso é muito, hoje já bastante percebido pelas organizações. Infelizmente, o mundo demorou muito para entender a importância e as transformações ambientais e climáticas que estão ocorrendo. E, para tanto, foram inseridas ferramentas nas organizações e as empresas, Paulo, e todos aqueles que estão nos acompanhando, é importante dizer, a empresa sempre foi a organização que abraçou mais rapidamente essas dimensões, discutindo plataformas anteriores de minimização de emissões de carbono, mas acabou consistindo isso numa metodologia, vamos dizer assim, denominada ESG. Ao mesmo tempo, as organizações públicas, que são as mais importantes, porque, na verdade, a empresa, quando ela dissemina uma causa, abraça alguma modelagem diferenciada, ela atinge espaços específicos no mercado. É o seu colaborador, são os seus stakeholders, é a comunidade, mas o órgão público, quando ele assume uma causa, ele transforma coletivamente, seja no caso de um governo federal, estadual ou municipal. Então, os órgãos públicos demoraram muito, inclusive o Poder Legislativo, que pode criar inúmeras leis baseadas nessas novas dimensões. Isso vem de décadas, mas se você lembrar, no final de 2022 é que a mídia começou a ressaltar o conceito dessa tríade ESG, e o ano passado foi latente isso, né? Então, todo mundo saiu à busca de implementação de preceitos, mas e aí? O que aconteceu, afinal? Então, e na verdade, tudo que a gente tentava fazer ao longo dos últimos anos, as pessoas não estavam tão sensíveis. Mas hoje o problema é mundial, porque tem uma causa absolutamente perceptível por todos, que são os eventos extremos climáticos. No mundo inteiro está se discutindo isso.
e agora as pessoas querem rapidamente tomar uma atitude, só que o tempo passou e os problemas já estão claros aí. Isso é importante todo o nosso público aí saber, porque acompanhar, porque as empresas estão se mobilizando, mas o que nós sentimos é que não tem um direcionamento completo, né? Na verdade, o que a gente sente é que são atitudes departamentalizadas, mas não existe a configuração, a conjugação da tríade para que crie o programa ESG na sua totalidade. A gente vê que em cada uma das tônicas aí, a gente identifica atitudes na área de governança e compliance, no social, no meio ambiente, mas até que ponto os programas conceituados ESG estão saindo? Esta formatação, entendeu? Então, normalmente, isso também é uma estruturação histórica, as grandes organizações têm base para se estruturar e desenvolver algo nesse sentido. No entanto, os próprios sistemas hoje de compliance e integridade fazem com que toda a rede de fornecedores e stakeholders acabam sendo atingidos, entre aspas, né, uma aspas de virtude, é virtuosa, no sentido de promover o conhecimento e o enriquecimento do conhecimento a respeito desse tema. Então, o pequeno e o médio fornecedor da grande ou da média empresa também é atingido para que ele seja sensibilizado e que toda a jornada de sustentabilidade através da cadeia de valor de uma organização seja atingida para que toda essa cadeia entenda a importância de atuar do ponto de vista da sustentabilidade. Eu não diria a curto prazo, né? Mas a médio prazo, para longo prazo, obviamente, esse ciclo todo vai ter de se habilitar. Até agora a gente falava de ISOs da vida, outras qualificações, mas a gente está vendo que ainda não existe a qualificação efetiva ESG, mas as empresas estão realmente se preocupando mais com isso, né? E me diz uma coisa que é importante que até que o pessoal saiba, quais os impactos das mudanças climáticas, a emissão de gases, o que isso afeta a humanidade? Olha, deixa eu falar então para o nosso público. Isso. Cada um de nós emite carbono em qualquer atividade. Desde o momento que você acorda até o final do dia, você está emitindo carbono. Assim são as organizações, assim é o conjunto da população. Então, a ideia hoje, pela disseminação dos gases de efeito estufa no contexto do planeta, nós não temos mais saída, Paulo. Ou a gente muda de atitude e comportamento ou planta árvore. Porque quando você pega um histórico da revista Science, em que determina todas as transformações ocorridas no planeta, a partir da década de 50, de 1950, com o aumento exponencial da população e especialmente das pessoas economicamente ativas, isto é, consumidores latentes, tudo exponencializou. O uso do gás carbônico, as emissões, o uso da água, o uso da energia e especialmente o desmatamento. Há uma conta mundial que nós temos um déficit de 1 trilhão e 900 milhões de árvores. Meu Deus. Portanto, é missão de cada um de nós plantar árvore. É a única forma da gente mitigar e compensar a emissão. Só que nós estamos atrasados absolutamente. E isso nos enseja a pensar nas próximas gerações. Quer dizer, como é que essas próximas gerações irão conviver com os eventos climáticos, com os problemas todos que vão ser registrados nos municípios. A gente tem casos e mais casos, né? É só olhar para São Paulo. Eu costumo brincar muito. Meu avô, na década de 50, 60, 70, tinha uma fábrica de guarda-chuvas. Por quê? O guarda-chuva era o instrumento mais importante da vida das pessoas. São Paulo era a terra da garoa, garoa todos os dias. É verdade. Hoje, o clima mudou. É imprevisível, absolutamente, né? É imprevisível. Então isso está presente na vida das pessoas. E nós precisamos pensar nisso e cada um ter uma atitude efetiva de transformação para que a gente possa garantir a vida no planeta a longo e médio prazo. É verdade. Lívio,
O que a gente pode falar para os empresários, para as pessoas, né, com as suas organizações, que eles possam fazer o mínimo necessário de uma implementação ESG, obviamente na sua tríade de operações, né, para que a empresa possa ter uma projeção de mercado, para que possa ter uma valorização perante eventuais investidores, para os seus clientes, fornecedores. Quais são os tópicos que você acha que são mais importantes para que possam ser implementados nas organizações? Bom, primeiro entender que a humanidade está com essa pauta na sua frente. E quando a gente fala humanidade e para a empresa, nós estamos falando de consumidor. Então os consumidores estão, cada consumidor B2B ou B2C, claro, estão absolutamente focados nessa temática. Então a empresa tem que evidenciar. Ela pode dizer, eu faço, eu construo, Não, mas evidencie, relate, demonstre. Demonstre. Tem que demonstrar. Claro. E aí você, pegando os 3 eixos, governança, social e ambiental, eu vou fazer uma rápida demonstração. Na governança, o sistema de compliance ou integridade é fundamental, porque ele demonstra os controles, carrega melhor os processos, dá condições para que você tenha canais de denúncias, código de ética, código de conduta. Isso tudo é muito importante para o dia a dia das organizações. COAF está em cima aí das empresas, né? E relate isso através de bons indicadores e conjunto de metas. Do ponto de vista social, trate bem os seus colaboradores. Mínimo, né? Deixe essa relação muito bem colocada. Desenvolve projetos sociais, olhe a comunidade, veja que tipo de impacto a sua empresa, a sua organização tem junto à comunidade. Dê condições para que as mulheres, os negros, a diversidade esteja presente dentro da organização. Crie grupos de voluntário, carona solidária. Você tem várias ações que evidenciem transformações. E do ponto de vista ambiental, se você é uma indústria, você emite carbono. Então, se é indústria, cuide dos seus equipamentos, invista em tecnologia. É importante a gente dizer, para todos aqueles que estão nos acompanhando, que há hoje financiamentos dos mais variados, que tem muito dinheiro no mundo e em fundos dispostos a investir em empresas que tenham esta percepção a respeito da sustentabilidade. É verdade. Portanto, dinheiro não é problema. Não adianta as pessoas dizerem, não vou fazer porque não tem. Não, tem dinheiro no mercado e a baixo custo. Isso. São incentivados, né? Para diminuir a emissão de carbono. Muito e com bem. isso, a sua empresa começará a ser reconhecida e as empresas e pessoas e o consumidor que queira estar junto àquelas que estão praticando sustentabilidade, terá essa percepção que a sua empresa comanda também esse novo processo. Preclaro, Dr. Lívio Giosa. Você é sublime, eu agradeço muito pela sua presença. Na verdade, o que você está fazendo é colaborando muito com esse pessoal, nossos amigos, nossos colegas que estão do outro lado ávidos por ouvirem fatores relevantes. Muito obrigado pela sua presença. Se você me permite, eu só queria dar um recado. Claro. Para você que está nos acompanhando, essa questão da sustentabilidade não tem mais volta. É verdade. Ela tem que estar presente na vida das pessoas e na vida das organizações. Portanto, cabe a você valorizar esse aspecto, porque serão os herdeiros do futuro que agradecerão. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, você a casa é sua. Meus queridos amigos, vamos adiante. Teremos próximos capítulos sempre com inovações, com assuntos de altíssima relevância. Muito obrigado a todos. Um abraço.